Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa aula sobre como entender e gerir a cultura. Eu sou o professor Ivan Jacomassi, Head de Operações da Perfix Consultoria. E o material sobre o qual eu vou bater um papo com vocês hoje, ele é derivado de um estudo muito legal que nós fizemos, que gerou a publicação de um livro no ano de 2020, chamado Como Entender e Gerir a Cultura da Sua Empresa. Eu vou pedir para o nosso editor colocar a imagem aqui para que vocês possam localizar. Esse livro, inclusive, está disponível na Amazon em algumas livrarias, ok? Além disso, esse material também produziu um curso muito interessante onde eu aprofundo todos os conceitos que são trabalhados nessa aula. Eu vou pedir para o pessoal deixar o link aqui para vocês também, caso desejem se aprofundar nesse mundo tão interessante que é o da gestão da cultura. Bora lá? Bom, então o nosso primeiro desafio aqui é entender o que é essa tal dessa cultura para que nós possamos nos propor a gerenciá-la. Tem várias definições possíveis para o tema da cultura. Uma que eu gosto bastante e que eu utilizo no nosso livro é a proposta por Shen. Foi colocada ainda no ano de 84. Olha só, a gestão da cultura, que parece um assunto tão novo, tão ousado, tão moderno, na verdade já é estudado de forma sistematizada há várias décadas no mundo corporativo. Então não estou falando em estudos da cultura que, claro, são seculares, mas sim em estudos da cultura voltado a como ela influencia a performance das pessoas dentro das organizações. Então, dentro desse universo de estudos e possibilidades, a definição colocada pelo Shen ela é bastante interessante, porque ele disse o seguinte, olha só, cultura ele é um conjunto de pressupostos fundamentais que advém da aprendizagem de solução de problemas, admitida como válida pelo grupo e que é ensinada a novos membros. O Shen não faz essa divisão em 4 blocos que vocês estão vendo aqui. Essa é uma segmentação que eu propus para que nós possamos entender de uma forma mais assertiva o que vem a ser a cultura e aí possamos ter inclusive uma clareza sobre quais as implicações dessa definição. O que me chama a atenção aqui particularmente? Olha só, se a cultura é um conjunto de pressupostos fundamentais, então é uma espécie de um regramento, né? Um conjunto de premissas que são utilizadas pelo grupo, então assim, são verdades que são praticadas, então cultura gera comportamento. Adiante, quando a gente continua, vem da aprendizagem de solução de problemas, então um grupo, quando ele é formado, ele começa a enfrentar desafios, né? Um grupo corporativo, e à medida que as pessoas vão entendendo que certas ações, quando praticadas, geram resultados positivos ou esperados, elas recebem um reforço positivo, isso a psicologia já nos ensinou, e elas tendem a manter esse comportamento, elas tendem a praticá-lo novamente. Porque olha, eu fiz isso, deu certo? Vou fazer novamente. Então, tudo aquilo que nós geramos de reforço positivo para as pessoas constrói cultura. As regras que você utiliza para fazer progressão ou promoção geram cultura, porque você está mostrando o critério que é utilizado. As máximas que são utilizadas para a tomada de decisão geram cultura, ou seja, aquilo que a liderança usa como critério para decidir gera cultura. Tudo aquilo que você faz no dia a dia gera cultura. Então, as suas práticas, os seus rituais, até a nomenclatura que é adotada para os seus cargos, nós vamos ver aqui que gera cultura também. Então, muito bom. Daí, nós seguimos dizendo que ela é admitida como válida pelo grupo, então o grupo admite que esses comportamentos são desejados e começa a ensinar a novos membros. Nesse ponto, eu chamo a atenção para uma questão muito interessante. Dá uma olhada nessa nova imagem. Veja, nós estamos dizendo que a cultura ela é tão poderosa quanto ela é perigosa. Porque se eu estou dizendo que a cultura tende a ser replicada, né, ela tende a ser ensinada, o grupo tem um poder de influência junto a novos ingressantes. Nós sabemos que o grupo influencia o indivíduo. Então, se o grupo tem um padrão cultural dominante, quando eu tenho o ingresso de novos profissionais nessa equipe, existe uma tendência de que esse grupo influencie o padrão de comportamento desse novo profissional. Ou seja, que ele integre o modelo cultural predominante e isso dá um caráter de replicabilidade na cultura. Olha só, a cultura tende a se manter. Então, se ela é uma cultura interessante para o nosso modelo de negócio, para os nossos desafios de negócio, isso é muito legal porque ela é uma alavanca que fortalece, ela tende a manter esse padrão e fazer com que novos ingressantes sejam agrupados, empacotados ou doutrinados, não sei que
que nomenclatura você vai querer utilizar, mas fato é que ela tende a influenciar esse comportamento dos indivíduos, então ela se replica. Agora, imagine as consequências dessa característica da cultura se o modelo que eu tenho ele não é interessante para o meu desafio de negócio ou se o ambiente no qual eu estou inserido, o modelo de negócio no qual eu atuo, tiver uma alteração importante. Então pensa só, de repente a dinâmica do jogo mudou. O regramento da legislação são novas leis existentes, são novos desafios, novos players que ingressaram, novas predileções do meu consumidor. Opa, eu tô quase caindo na mesa aqui, gente. Então essa dinâmica está mudando e aí de repente a cultura que eu tinha já não é mais tão interessante. O que acontece se eu não fizer nada? Essa cultura que tende a se replicar, tende a se manter, pode ser a própria ferramenta que vai decretar o fim do meu negócio. Então eu preciso sim atuar para fazer a gestão da cultura. Porque se a dinâmica do meu mercado mudar e eu não fizer nada, o grupo tende a continuar nessa direção e essa continuidade de direção pode levar à ruptura do meu negócio. Então ela é poderosa, mas ela é perigosa, ela precisa ser trabalhada. Muito bem, então eu já sei o que é cultura, eu já sei que ela é importante, que eu tenho que atuar para gerenciar. Agora nós avançamos para o próximo desafio. Como é que eu entendo a cultura? Porque cultura são todas iguais? Não, né? Tanto que usualmente o pessoal geralmente fala, olha, vamos tentar ter o modelo cultural da Starbucks, da Google, da Amazon, da Ambev, da Itaúsa, enfim, muitos modelos culturais são muitas vezes utilizados como referência, mas quando você fala assim, olha, eu vou ter uma cultura Ambev, eu vou ter uma cultura Natura, eu vou ter uma cultura Google, tá, mas vamos tornar isso mais tangível, porque o que significa ter um certo padrão cultural? Então nós temos que entender os tipos culturais que existem, porque embora cada empresa seja única, cada grupo de pessoas seja único, nós podemos entender que existem linhas mestras, ou seja, existem certos padrões que são comuns a várias organizações. Então nós podemos entender esses padrões, formar um grupo e aí começar a entender esses modelos culturais. E um referencial teórico muito interessante que nós utilizamos e que está no nosso livro e no nosso curso é o modelo que foi proposto por Cameron Diaz em 2006. O que eles fizeram? Eles observaram e classificaram a cultura baseados em dois eixos. Um eixo que eles chamam de flexibilidade ou estabilidade e um outro eixo de enfoque entre independência ou interdependência. Eu não vou entrar muito na explicação desses eixos para não alongar demais, mas o importante aqui é nós sabermos que, a partir desse cruzamento, nós temos 4 tipos culturais principais que nós podemos entender, que são a cultura adocrática, a cultura clã, cultura hierarquia e cultura mercado. Poxa, já começou a ficar mais claro aqui. Porque uma vez que eu saiba qual é o tipo cultural da minha empresa ou da empresa que eu quero usar como referência, eu começo a entender as características que vão compor. Então eu vou passear um pouquinho aqui com vocês pelos 4 tipos culturais. O primeiro que eu vou citar é a cultura que é mais, digamos assim, enaltecida nos dias de hoje, que é a cultura adocrática. Certamente você já ouviu muitas organizações dizerem, olha, nós temos que ter uma cultura de agilidade, uma cultura startup, uma cultura de inovação voltada a produto, a criatividade, métodos ágeis. Legal, quando você pensa nesse padrão cultural, nada mais é do que o que nós chamamos de cultura adocrática. A cultura adocrática, que é o quadradinho amarelo que está aparecendo para vocês, é essa cultura de inovação. Então, quais são as premissas que o pessoal que está nesse modelo cultural tem? É um modelo que tem uma alta tolerância a erro, então assim, olha, erre, mas corrija rápido, mude rápido e já crie algo melhorado. Então eu permito que o erro aconteça, eu me alimento desse erro e a partir dele eu construo algo melhor, eu construo uma inovação, eu faço uma melhoria. Então é uma cultura que tem um foco muito grande no encantamento do cliente. Para essa cultura, eu sei que as coisas estão dando certo quando eu tenho um sorriso no rosto do meu cliente, mesmo que o meu resultado financeiro não esteja tão legal, porque eu me alimento desse clima de inovação, de mudança, de felicidade até de certa forma entre a nossa relação com o cliente. Legal. Essa é a cultura mais adorada nos dias de hoje porque grandes empresas do setor de inovação e de tecnologia têm esse modelo como referência. Quando a gente pensa numa Uber, numa Google, numa Amazon, empresas que estão aí voltadas a esse processo tecnológico de escalabilidade.
Só que nem tudo são flores, né? Nós não podemos dizer que esse é o modelo válido e o melhor para todas as organizações. Não. E prova disso é quando nós olhamos para o antagônico do modelo docrático, que é o modelo hierarquia. Aqui eu preciso trazer uma máxima para vocês. Não existe modelo cultural ideal, não existe o melhor modelo que seja válido para todas as situações. Cada desafio de negócio pode ser melhor superado por determinados padrões culturais. E aqui o interessante, quando nós olhamos para essa imagem, é que normalmente o lado oposto tem uma certa aversão ao padrão cultural que está na outra ponta. Então, quem é de cultura docrática, olha para a hierarquia e torce o nariz, fala, poxa, ela é antiquada, é rígida, é um negócio muito travado, é órgão público, será? Porque o pessoal da hierarquia também olha para a docracia e fala, poxa, esse pessoal aí não quer nada com nada, eles não estão focados em resultado, eles admitem erro, poxa, eles são indisciplinados. Porque eles são antagônicos. As premissas da hierarquia são diferentes. A hierarquia é a cultura da conformidade. Então ela é muito baseada em regra de comando. Então você só pode fazer algo se você estiver autorizado a fazê-lo. Tudo o que vai ser feito tem que estar devidamente documentado. Eu preciso de processos claros, objetivos, mensurados por indicadores. As regras têm que ser cumpridas. De fato, é uma cultura de pouca flexibilidade. Só que, para determinados segmentos, ela é absolutamente maravilhosa. Sabe por que você voa num avião com tranquilidade? Espero que você fique tranquilo quando suba em um avião, não é? Mas por que um avião dificilmente cai, né? Por que nós temos tanta segurança quando nós entramos no ramo da aviação? Justamente porque a cultura que domina nesse segmento é uma cultura de hierarquia, de conformidade. Cara, quando um avião cai, isso sai na imprensa global, porque assim, é inadmissível que um avião tenha uma pane. Você tem milhares de voos acontecendo simultaneamente, 24 horas por dia, 7 dias por semana, e o índice de sinistralidade é baixíssimo. Por quê? É a cultura da conformidade. Eu não admito erro. E olha o contraponto com a docracia. Na docracia, eu até quero errar, porque eu aprendo e faço melhor. Tudo bem. Na aviação civil, quando eu erro, isso é inadmissível, eu não posso errar, eu não tolero o erro, eu quero que tudo aconteça sempre de uma maneira absolutamente conforme, previsível. Uma empresa de aviação ela está preocupada, claro, com a satisfação do cliente, mas ela não é prioritária. Numa empresa docrática, se o cliente não está sorrindo, eu fico frustradíssimo, né? Eu quero encantá-lo, isso para mim é prioritário. Eu posso até tornar o negócio insolvente para deixar o meu cliente feliz. Vejam que a Uber, há um bom tempo não registra resultados positivos nos seus demonstrativos financeiros. Mas o pessoal está feliz, é isso que importa, estou investindo capital pensando em alguma coisa de futuro. Numa empresa de aviação, se o mecânico faz um apontamento no cheque de que tem alguma coisa fora de padrão, ainda que não seja uma quebra expressa na aeronave, mas tem alguma coisa fora de padrão e no manual do fabricante diz que isso é uma condição de não voo, de não decolar, esse avião não vai sair do chão. Não importa que todos os passageiros comecem a queimar pneu na porta do aeroporto e reclamar e quebrar o balcão das aeromoças, não vai subir, o avião não vai decolar se eu não tiver certeza de que o protocolo está sendo seguido. Então, eu uso a aviação sempre como um exemplo positivo da cultura hierarquia, mas nós poderíamos usar outros. Quando você pensa num hospital, você tem protocolos médicos que têm que ser seguidos para administrar medicamentos, para fazer diagnóstico. Então, isso é uma cultura que pede conformidade. Quando eu penso numa empresa de auditoria, e é claro, uma instituição pública, muitos órgãos públicos, geralmente, até por serem voltados ao princípio da legalidade, da eficiência, eficácia, eles têm as normas legais a serem seguidas. Usualmente, o modelo hierárquico ele é muito fortemente praticado. Então, olha só, é nesses dois opostos que cada um serve melhor a um desafio de negócio. Agora, vamos falar um pouquinho sobre as outras duas pontas, a cultura mercado e a cultura clã, entender como elas funcionam e por que elas, em alguns momentos, também vão conflitar. O outro modelo, a cultura mercado, que seria o que nós chamaríamos, por exemplo, tipicamente no mercado financeiro. Na Ambev, que o pessoal fala, olha, a Ambev é foco em resultado. Exatamente. Então, a cultura que tem um viés de mercado, ela é fortemente voltada à conquista de resultados, à superação de desafios, mas sempre com eficiência. Então, diferente da docrática, porque elas têm similaridades, quando você tem culturas laterais, elas ficam mais próximas,
mas na mercado eu não admito resultado negativo. O negócio é o seguinte, olha, o cliente está feliz? Ótimo, só que está gerando caixa? Eu estou tendo lucratividade? Eu estou atingindo os meus indicadores? Eu estou ganhando market share? Porque eu quero resultado. Então, líderes que lutam para atingir resultados e que priorizam isso são muito fortes no perfil de cultura mercado. Então, vencer, conquistar, superar. Você deu uma meta, legal, eu não quero só bater, eu quero superar essa meta. Eu quero ir lá para frente. E não é para dar meta bunda mole, não. Eu quero uma meta forte, eu quero uma meta que me desafie para valer. Então, isso é cultura mercado na sua essência, a conquista de resultado, a superação. E a cultura mercado, às vezes, pode sacrificar justamente aquilo que a cultura clã mais vai valorizar, que é o clima organizacional, a tranquilidade, a qualidade de vida no trabalho. E agora nós vamos falar do clã. O clã é um tipo de agrupamento de pessoas que valoriza muito a integração do time, uma relação harmoniosa, então pessoas satisfeitas. Uma cultura clã vai ser tipicamente aquela que quer estar em primeiro lugar na pesquisa da GPTW, no Great Place to Work. Então, eu quero um melhor clima organizacional, quero pessoas felizes, ainda que isso custe alguns resultados importantes. Olha, talvez a lucratividade não esteja no meu top, mas está todo mundo feliz, o clima está bombando, é isso que eu quero. As chamadas empresas família, não empresa familiar. Empresas família, aquela que o grupo ele é coeso, né, onde nós valorizamos a presença dos indivíduos, são tipicamente constituídas no perfil da cultura clã. E aqui nós começamos a entender o seguinte, por que essa cultura ela pode se chocar com a cultura mercado? Na cultura mercado, se eu não atinjo os resultados necessários, eu não posso fazer parte do grupo, porque o resultado ele está em primeiro lugar. Na cultura clã, existe até uma certa permissibilidade para que você não atinja o resultado. Então, olha, não bateu a meta? Não bateu, mas eu sou conivente. O grupo tende a não excluir indivíduos de baixa performance porque ele foca muito no desenvolvimento. Então, se nós pensarmos em termos de prazo também, isso é bem interessante porque a cultura clã está focada no desenvolvimento das pessoas no longo prazo. Então, eu estou disposto a amadurecer os indivíduos até que eles consigam atingir resultados satisfatórios e sustentáveis. A cultura mercado está muito voltada ao curto prazo. Então, cara, eu preciso bater essa meta agora, é nesse exercício. E aí, de novo, não tem melhor ou pior. O que existe é a realidade da sua necessidade para aquele momento. Talvez no seu segmento, você não tenha tempo para falar, olha, eu não vou amadurecer essa empresa em 10 anos, eu preciso nesse semestre bater resultado, eu preciso avermelhar essa cultura, eu preciso torná-la mais mercado. Ou talvez não. Eu posso me dar ao luxo de fazer uma construção gradual, pensando que o clima organizacional para mim é prioritário e esse é o ponto mais importante dentro da minha gestão. Então, hierarquia, mercado, cladocracia são 4 grandes tipos culturais com características próprias, em alguns momentos antagônicos entre si ou similares, mas que nos ajudam, primeiro, a entender a característica daquele grupo. Segundo, a pensar em qual modelo é mais interessante para o meu desafio de negócio, para as minhas necessidades, para que aí sim eu possa começar a pensar em gestão. Não adianta falar em gestão se eu não entendo o que eu preciso gerenciar, a característica do que eu preciso gerenciar. Então, nós vamos precisar da capacidade de fazer diagnóstico, então entender o meu tipo cultural, e aí propor um processo de gestão que me ajude a ir na direção que eu preciso construir. Porque cultura não é algo que você compra na prateleira de supermercado ou na prateleira de empresas que vendem curso, tá? Aqui é importante que eu coloque isso para vocês. Eu, particularmente, falando agora da nossa metodologia, do nosso modelo, eu não acredito que você pode comprar um curso para criar a cultura no grupo. Então, assim, tem instituições que vendem o curso de cultura ágil. Fala, olha, compra esse curso aqui, bota a sua equipe para assistir e você vai implantar a cultura ágil, que nós sabemos agora que é a cultura docrática, dentro da sua empresa. Cultura é construída a partir de comportamento. Então, não é fazendo o curso que você vai ser ágil de um dia para o outro. O que eu acredito é que você pode investir em conhecimento para aprender a entender a cultura, trabalhar um plano de ação para daí mover os mecanismos, porque existem uma série de alavancas que constroem a cultura. Essas alavancas são desde a nomenclatura que você utiliza para o seu cargo. Quer ver um exemplo clássico, né? Na hierarquia, você vai encontrar o famoso supervisor. Poxa, por quê? O supervisor é aquele que controla
o trabalho das pessoas, porque ele precisa fazer isso. Na docracia, você tem o líder, você tem o head, porque eu não estou focado na hierarquia, eu estou focado na pauta, o que tem que ser resolvido. Então, a nomenclatura dos cargos importa, a forma como você valoriza o desempenho das pessoas. Por exemplo, não adianta você dizer, olha, aqui nós vamos construir uma cultura clã, né? Uma cultura de convivência, de harmonia, de clima, isso é o ponto mais importante, legal. Aí você roda uma avaliação de desempenho baseada em indicador de meta, o primeiro gestor que não bate a meta você desliga, você tira ele da equipe. Se você faz isso, você acabou de desconstruir perante o grupo o critério que formaria uma cultura clã, porque você está dizendo que você é intolerante à perca de resultados, você está começando a migrar para o modelo de uma cultura mercado. Então você tem que entender que as suas práticas vão criar premissas que vão gerar comportamentos nas pessoas. Então nós temos que aprender a movimentar as alavancas que constroem cultura. E cultura não se move da noite para o dia, você não vai virar uma cultura diferente da que você tem hoje na semana que vem, principalmente se nós estivermos aí tratando de antagonismo. Imagina se hoje você descobre que você está numa cultura hierarquia e aí você sabe que você precisa movimentar o seu time por uma cultura docrática. Você não vai fazer isso de uma semana para outra, você precisa de um plano de médio e longo prazo que vai mover as engrenagens do time para começar a construir uma cultura e movê-la na direção que você precisa. Então isso exige conhecimento, exige profissionalismo e de novo eu te convido para ganhar mais corpo e mais conhecimento nisso, para ler o nosso livro sobre como entender e gerir cultura ou realizar o nosso curso, porque eu vou te ensinar muito mais sobre os aspectos da cultura. Esse vídeo aqui, essa nossa aula, pode ter certeza, ela só arranhou, nós só começamos a tratar do assunto cultura corporativa. Porque nós falamos dos 4 tipos, mas nós ainda podemos ir adiante e falar dos subtipos. Nós podemos começar a fazer uma analogia entre a cultura e o perfil DISC. Nós temos que falar de gestão de competências baseado no modelo cultural. Enfim, tem muita coisa que ainda pode ser aprofundada. Te convido a acessar e... Te convido então a aprofundar nos nossos conteúdos. Vamos deixar o link aqui para que vocês acessem e nos acompanhem para mais aulas e para mais conteúdos sobre gestão da cultura e outros temas relacionados à gestão de pessoas. Obrigado e até a próxima.